Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta e prêmio acumula em 42 milhões de reais. Confira as principais notícias nesta segunda-feira. Aposentados começam a receber hoje o 13º. Coleta noturna hoje no Hemocentro da cidade. 3 projetos na sessão de hoje da Câmara de Vereadores. Lixo espalhado ao longo da vicinal Fabiano Zaccarelli. A segunda-feira cultural da Escola Bílio Alves Marques será em setembro. Importância da reforma é o tema do editorial. Os resultados dos jogos do fim de semana pelo Brasileiro das séries A e B. Brasileirão, Santos vacila e Flamengo assume a liderança com gol de bicicleta. Árbitro relata homofobia em Vasco versus São Paulo. E time carioca pode perder pontos. Confira como está a classificação do grupo da Inter de Bebedouro no certame sub-20 da segunda divisão. Segunda-feira, 26 de agosto, inverno brasileiro, lua minguante. Este é o dia de número 238 de 2019. Aqui e Ali Notícias, edição 4634, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Na revista Aqui e Ali de agosto, o destaque da capa é uma família contemporânea de faculdade e que agora trabalha unida numa demonstração de respeito e de amor pela profissão. Um texto em formato de crônica discorre sobre a valorização da aparência em prejuízo do que é realmente prioritário. A Open House assegura o êxito de seu método, em que os alunos aprendem o idioma com naturalidade e autoconfiança. A tendência são sapatos e sandálias de bicos quadrados. As reações e as ações de quem enche a cara e comete vexame atrás de vexame. Também na Aqui e Ali de agosto, confira o aplicativo que envelhece o ser humano. Valorize o que é feito à mão. Eis a proposta da Galeria Art Show. Aprenda a preparar um saboroso mini espaguete com cebolinhas douradas. Revista Aqui e Ali, variedade, qualidade, credibilidade, informação e entretenimento. Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece a maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Pedro Ernesto Jacobs e Mariana Jacobs.
Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva nesta segunda-feira para Bebedouro e a microrregião. O pôr do sol se dará às 6h03. Temperatura máxima de 31 graus. Umidade relativa no ar 70%. Para amanhã, terça-feira, também dia de sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 30 graus e mínima de 15. Hoje, 26 de agosto, é o dia de Santa Isabel. Isabel viveu durante a Revolução Francesa entre os séculos 18 e 19. Sua maior obra foi a fundação das Filhas da Cruz, que teve o objetivo de passar os conceitos cristãos aos moradores da zona rural. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 26 de agosto de 1920, a 19ª Constituição foi aprovada nos Estados Unidos. Uma das novidades era o direito de voto às mulheres. Em 26 de agosto de 1957, a União Soviética anunciou que havia testado com sucesso um míssil balístico intercontinental capaz de atingir qualquer lugar do mundo. No dia 26 de agosto de 1978, o cardeal de Veneza, Albino Luciani, foi eleito Papa. João Paulo I, como ficou conhecido, morreu em virtude de um ataque cardíaco 33 dias depois de ter assumido o posto. E em 26 de agosto de 1996, o ex-presidente da Coreia do Sul, Chun Do-hwa, foi condenado à morte por traição, corrupção e conspiração contra o país. Aqui e Ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2182 da Mega Sena, realizado sábado em São Paulo. O prêmio está acumulado em 42 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena: 19, 22, 39, 46, 47, 59. Repetindo: 19, 22, 39, 46, 47 e 59. A Quina teve 66 apostas ganhadoras. Cada uma receberá 46 mil reais. Já a quadra teve 5.179 apostas ganhadoras. Cada uma levará 840 reais. As apostas para o concurso 2183 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira em qualquer lotérica ou pela internet. A aposta única custa R$ 3,50. O sorteio acontece também quarta-feira, mas às 8 da noite. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online Aqui e Ali radiotv.com. Nova coleção de verão na Tutubelo. Conjuntos masculinos meia manga do número 1 ao 8 a partir de R$ 46,70. Vestidos de malha do número 1 ao 3 a partir de R$ 19,70. A Tutubelo enxoval completo para o seu bebê. Kit com 9 peças a partir de R$ 179. Macacão curto de bebê feminino e masculino a partir de R$ 28,70 à vista. Nova coleção para batizado feminino e masculino. Tutubelo, 23 anos com você. Loja climatizada e com estacionamento próprio. Coronel João Manuel 839 Centro. Telefone 17 3342 7272 Bebedouro. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã.
Na volta do intervalo, confira as principais notícias nesta segunda-feira. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furlim 1390. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. Mais uma grande promoção de Bira Vieira, porque só o Bira tem promoções lindas, divinas, maravilhosas, poderosas, irresistíveis. Ai, metido! Você pode ganhar até R$1.700 na compra de seus óculos. É isso aí! Você compra seus óculos com lentes multifocais Rodenstock e ganha outro par no mesmo valor. Compra um, leva 2. Porque bonzinho assim. Sabe quem é? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira. Multifocais Rodenstock, 130 anos de tecnologia alemã em lentes multifocais. Bira Vieira, óticos e joalheiros. A melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. A informação na sua manhã. Confira as principais notícias nesta segunda-feira. A crise internacional causada pelas queimadas causa preocupação no agronegócio brasileiro. França, Irlanda e Finlândia reagiram e falaram em medidas contra produtos do país, envolvendo inclusive o acordo União Europeia-Mercosul. Alemanha, Espanha e Reino Unido defendem o pacto. A União Europeia é o segundo maior comprador do agronegócio brasileiro, tendo sido destino de 17,6% das exportações do setor neste ano, que geraram 9 bilhões e 900 milhões de dólares até julho. Fica atrás apenas da China. A Caixa Econômica Federal começa a pagar os recursos das cotas do Fundo PIS para cotistas que não têm conta no banco e que tenham a partir de 60 anos de idade. São 10 milhões e 400 mil trabalhadores com direito ao saque em todo o Brasil. Segundo a Caixa, o pagamento das contas poderá movimentar até 18 bilhões de reais. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. O governo determina a antecipação do pagamento da primeira parcela do abono anual do INSS. Metade do valor do abono, conhecido como 13º de aposentados e pensionistas, será pago entre os 5 últimos dias de agosto e os 5 primeiros dias de setembro, acompanhando as datas de pagamento dos benefícios do mês. O pagamento começa hoje, dia 26, e vai até o dia 6 de setembro. Informe-se com detalhes em revistaaquiali.com.br ou em aquialiradiotv.com. O Hemocentro de Bebedouro, em anexo ao Hospital Municipal, anuncia coleta noturna para hoje, das 6 da tarde às 9 da noite, para doar
é preciso apresentar um documento oficial com foto, ter idade mínima de 16 e máxima de 60 anos, pesar mais de 52 quilos e estar bem de saúde. Já as doações durante o dia podem ser feitas de terça-feira a sábado, das 7 da manhã ao meio-dia. Informações pelo telefone 17 3342 8817. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquialiRadiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. MD Brasil é sinônimo de qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. MD Brasil é garantia de velocidade na conexão com as ferramentas da rede mundial de computadores. O menor preço, a melhor assistência técnica e as vantagens do atendimento personalizado. Internet rápida, Speed, fibra ótica e via rádio. MD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, 3 projetos na sessão de hoje da Câmara de Bebedouro. Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. Na revista Aqui e Ali de agosto, o destaque da capa é uma família contemporânea de faculdade e que agora trabalha unida numa demonstração de respeito e de amor pela profissão. Um texto em formato de crônica discorre sobre a valorização da aparência em prejuízo do que é realmente prioritário. A Open House assegura o êxito de seu método, em que os alunos aprendem o idioma com naturalidade e autoconfiança. A tendência são sapatos e sandálias de bicos quadrados, as reações e as ações de quem enche a cara e comete vexame atrás de vexame. Também na Aqui e Ali de agosto, confira o aplicativo que envelhece o ser humano. Valorize o que é feito à mão. Eis a proposta da Galeria Art Show. Aprenda a preparar um saboroso mini espaguete com cebolinhas douradas. Revista Aqui e Ali, variedade, qualidade, credibilidade, informação e entretenimento. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. O Salão Social dispõe agora de ar-condicionado e está sempre em perfeitas condições para você passar horas agradáveis em reuniões festivas e profissionais.
Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Obrigado pela audiência e bom dia, Bento Pavan Filho, Vilma de Souza, Nilza Edson Rocha Sgarione, Eliane Emerson Zanata e o companheiro de profissão Silvio César Salvador, radialista. E na sessão desta segunda-feira, com início às 8 horas da noite, da Câmara de Bebedouro, será discutido e votado o projeto de lei do prefeito Fernando Galvão, que o autoriza a contratar financiamento com o Banco do Brasil. Outro projeto consta da ordem do dia, também de autoria do prefeito, dispõe sobre autorização para outro financiamento com a mesma instituição bancária. Um terceiro financiamento também com o Banco do Brasil consta de projeto a ser votado nesta segunda-feira. Os vereadores vão votar o requerimento de Nasser Abdala com uma série de questionamentos ao prefeito Fernando Galvão relacionados ao despejo de esgoto in natura no córrego Paraty, principalmente no trecho próximo à confluência das ruas Walter Machado e Adalberto Finóquio. Se esse problema é de conhecimento da administração, que providências são tomadas e se é possível que se faça de imediato a limpeza do córrego para aliviar a situação dos moradores. Outro requerimento a ser votado nesta segunda-feira é de Paulo Bola, que pede ao prefeito informações sobre 2 aparelhos de raio-x que foram enviados a uma empresa de São José do Rio Preto. O vereador quer cópia da ordem de serviço e o registro de patrimônio dos aparelhos e de um terceiro que se encontra em uso no setor de radiologia do Hospital Municipal. Aqui e ali, radiotv.com. A vicinal Fabiano Zaccarelli, cujo acesso é pela zona sul de Bebedouro em direção ao povoado de Andes, é palco, ao longo de suas margens, de abandono de lixo e de entulho de construção, denuncia o vereador Jorge Cardoso, inclusive com fotos do local. Ele lembra que esse problema é antigo, apontado por vereadores em outros anos. Jorge Cardoso cobra do prefeito Fernando Galvão que determine providências urgentes para acabar com esses depósitos clandestinos de lixo, uma vez que envolve uma questão de saúde pública. Acrescenta que os gastos com transporte são exorbitantes, pois chegam a 6 milhões de reais para o percurso até os aterros sanitários. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Falecimento. Faleceu quinta-feira, dia 22 de agosto, aos 33 anos, no Hospital Rubens Berta, em São Paulo, Tiago Henrique Okamura Nogueira, natural de Bebedouro. Era solteiro e residia na rua Serra da Prata, número 148, na Vila Granada, em São Paulo. Filho de Odair Nogueira e Elza Itomi Okamura. Deixa 2 filhos, Kaique e Aime. Corpo de Tiago Henrique Okamura Nogueira no velório Arnaldo Daolio. Sepultamento hoje, às 10 horas da manhã, no cemitério São João Batista. Funerária São João anuncia o falecimento aos 33 anos de Tiago Henrique Okamura Nogueira. Aqui e ali, radiotv.com.
Nova coleção de verão na Tutubelo. Conjuntos masculinos meia manga do número 1 ao 8 a partir de R$ 46,70. Vestido de malha do número 1 ao 3 a partir de R$ 19,70. Na Tutubelo, enxoval completo para o seu bebê. Kit com 9 peças a partir de R$ 179,00. Macacão curto de bebê feminino e masculino a partir de R$ 28,70 à vista. Nova coleção para batizado feminino e masculino. Tutubelo, 23 anos com você. Loja climatizada e com estacionamento próprio. Coronel João Manuel 839 Centro. Telefone 17 3342 7272 Bebedouro. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo no editorial Importância da Reforma. Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece a maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Rafael Lutifala Simões e Paulo Eduardo Sotero Simões. Dia 28 de setembro, às 8h30 da noite, no Vila Flamboyant, 14ª Noite Beneficente, com show de Daniel. Informações e reserva de mesas pelo telefone 17 3344 1520 e pelo WhatsApp 17 98816 3551. Atenda ao convite do cantor Daniel. Alô, Bebedouro, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Dia 28 de setembro, eu farei um grande show em prol do Educandário Santo Antônio. Com certeza vai ser uma festa linda, pois as crianças do Educandário merecem. Você não pode perder. Garanta sua mesa. Até lá! Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, nesse final de semana a concessionária TEB realizou 70 atendimentos aos usuários e teve atendimento também para 3 acidentes. O primeiro acidente ocorreu logo na sexta-feira, por volta das 6h50 da manhã. Foi na SP-326, no quilômetro 393. O acidente foi o capotamento de um automóvel e ocorreu porque a condutora dormiu ao volante. Teve ferimentos leves a condutora e sua acompanhante. O segundo acidente foi no sábado, por volta das 12h20, meio-dia e 20. Foi na SP-322, no quilômetro 396. O acidente foi a colisão entre uma motocicleta e um carro. E ocorreu porque havia um caminhão quebrado sobre a pista. E o condutor do carro, na tentativa de desviar desse caminhão, acabou atingindo o motociclista. Sofreu ferimentos leves apenas o motociclista. E o terceiro acidente também foi no sábado, por volta das 17h30. Foi na SP-326, no quilômetro 405. O acidente foi a queda de um motociclista e ocorreu porque o mesmo atropelou um cachorro que entrou na rodovia. O motociclista teve ferimentos leves. Então, esses foram os acidentes que tivemos nesse final de semana nas rodovias administradas pela TEB, Carol. Bom, Osmar,
Última semana, né, do mês de agosto, mais uma segunda-feira. Alguma orientação em especial para os usuários das rodovias? Olha, Carol, mês que vem, em setembro, a concessionária, juntamente com a Artesp, irá iniciar aí o mês voltado aí ao trânsito, né? Teremos aí várias campanhas referentes à Semana do Trânsito. Então, eu vou conversar aqui com a Thaisa, vamos pegar algumas dicas e algumas informações para trazer para vocês aí ao decorrer aí da próxima semana, tá certo? Tá certo, então, quem precisar do auxílio da TEB é só ligar para o 0800. Isso mesmo, precisando do nosso auxílio, estando em nossas rodovias, basta ligar no 0800 55 1167, 0800 55 1167 ou utilizar um dos nossos callbox para fazer o contato, ok? Muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você e até amanhã, Osmar. Obrigado a todos vocês e até amanhã. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Escola Estadual Abílio Alves Marques e Prefeitura de Bebedouro anunciam a segunda-feira cultural com o tema Comemoração dos 50 anos em que o homem pisou na Lua. Será nos dias 12 e 13 de setembro, na Avenida Quito Estamato, número 190, no Jardim São João. Idealizado pelos professores Tiago Bilanche, Maria Letícia Macedo Oliveira e aberto ao público, o evento contará com trabalhos desenvolvidos pelos alunos da escola nas áreas da astronomia, física e química, o que possibilitará que o público utilize telescópios, tenha acesso à exposição de meteoritos, planetário e maquetes de espaçonaves, além de fotos do espaço sideral, entre outros materiais. Palestra motivacional sobre novos métodos científicos será proferida pelo segundo astronauta brasileiro com treinamento na NASA, Marcos Palhares, que irá ao espaço em 2020. Haverá ainda show de talentos. Marcelo Machado participará com uma equipe de Bebedouro composta por 10 membros, além de astrônomos do estado de São Paulo. Ele tem experiência na área desde os 4 anos de idade. No entanto, com o passar do tempo, especificamente em 1986, começou a se aprofundar após a passagem do cometa Halley, em continuidade a estudos de astronomia e astronáutica. Informações 17 3342 1079. Aqui e Ali Notícias, editorial. Importância da reforma. A reforma da Previdência é uma medida que, em resumo, busca equilibrar as contas públicas para evitar que o país venha quebrar. Garante, portanto, que o Estado brasileiro tenha capacidade de honrar seus compromissos com os credores que financiam o funcionamento da administração pública, de investir em serviços e em infraestrutura, de pagar pensões e aposentadorias e de cumprir as diversas obrigações que tem com a sociedade. Sem esse ambiente, não é possível a prosperidade dos negócios de modo geral. Por isso, a reforma é de interesse de todos os setores da economia. Na indústria, por se tratar de área em que prevalecem investimentos de longo prazo, a necessidade é urgente. O setor precisa de perspectiva positiva de mercado para investir no desenvolvimento de produtos, aumentar a capacidade produtiva e gerar empregos. Esses investimentos só serão feitos com a probabilidade de que haverá demanda a seus produtos, com consumidores com poder de compra e a economia aquecida. A reforma da Previdência também será positiva para a recuperação da infraestrutura do país. O Estado poderá alocar mais recursos para a área e as contas públicas equilibradas vão dar maior segurança
para a entrada de investidores privados. Esse esforço de reconstrução será fundamental para diminuir custos de produção e ampliar mercados, além de tornar a indústria nacional mais competitiva em relação aos concorrentes estrangeiros, que, aliás, se tornam ainda mais importantes com os recentes acordos internacionais de que o Brasil passa a fazer parte. A incerteza com o futuro da economia tem impacto estratosférico. Em 2018, o país poderia ter crescido 1,7%, mas a falta de clareza resultou na perda de quase 40 bilhões de reais. A economia está estagnada e as previsões ficam mais pessimistas a cada dia. O relatório Focus do Banco Central vem reduzindo por semanas consecutivas a previsão de crescimento da economia em 2019. Portanto, a situação econômica do país não está para brincadeira. É preciso uma imediata injeção de ânimo e a aprovação da reforma da Previdência pode funcionar nesse sentido. Retomar o crescimento é urgente para todos os setores da economia, inclusive e principalmente para a indústria. É isso. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, os resultados dos jogos do fim de semana pelo Brasileiro das séries A e B. Brasileirão, Santos vacila e Flamengo assume a liderança com gol de bicicleta. Árbitro relata homofobia em Vasco versus São Paulo e time carioca pode perder pontos. Confira como está a classificação do grupo da Inter de Bebedouro no certame sub-20 da 2ª divisão. Na revista Aqui e Ali de agosto, o destaque da capa é uma família contemporânea de faculdade e que agora trabalha unida numa demonstração de respeito e de amor pela profissão. Um texto em formato de crônica discorre sobre a valorização da aparência em prejuízo do que é realmente prioritário. A Open House assegura o êxito de seu método, em que os alunos aprendem o idioma com naturalidade e autoconfiança. A tendência são sapatos e sandálias de bicos quadrados. As reações e as ações de quem enche a cara e comete vexame atrás de vexame. Também na Aqui e Ali de agosto, confira o aplicativo que envelhece o ser humano. Valorize o que é feito à mão. Eis a proposta da Galeria Art Show. Aprenda a preparar um saboroso mini espaguete com cebolinhas douradas. Revista Aqui e Ali, variedade, qualidade, credibilidade, informação e entretenimento. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo. Tudo Belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal,
artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui Ali Notícias. Aqui Ali Notícias. E o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 16ª rodada. O Grêmio de Porto Alegre venceu o Atlético Paranaense por 2-1. O Atlético Mineiro perdeu do Bahia 1-0. Santos e Fortaleza empataram em 3-3. O Vasco da Gama venceu o São Paulo por 2-0. O Goiás venceu o Inter de Porto Alegre 2-1. Avaí de Santa Catarina e Corinthians empataram em 1-1. O Ceará foi derrotado pelo Flamengo do Rio por 3-0. E o CSA de Alagoas empatou com o Cruzeiro em 1-1. Hoje, às 8 horas da noite, jogam Botafogo do Rio e Chapecoense. No dia 10, uma terça-feira, às 9 horas da noite, tem Palmeiras e Fluminense. A classificação atualizada com os melhores até agora no Brasileirão. Na liderança, o Flamengo com 33, em segundo, Santos também com 33, em terceiro, Palmeiras com 30, em quarto, São Paulo também com 30 pontos, em quinto, Corinthians com 28 e em sexto lugar, o Atlético Mineiro com 27. Os últimos no Brasileirão, em 17º, Chapecoense com 13, em 18º, Fluminense com 12, em 19º, CSA de Alagoas também com 12 e em 20º lugar, Avaí de Santa Catarina com apenas 7 pontos. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Brasileiro da Série B, 18ª rodada. Paraná e Criciúma de Santa Catarina empataram em 0-0. Oeste e Vila Nova de Goiás empate em 1-1. O Londrina foi derrotado pelo São Bento de Sorocaba 4-2. Vitória da Bahia e Operário do Paraná empataram em 0-0. A Ponte Preta de Campinas empatou com o Sport Recife 2-2. Figueirense de Santa Catarina e CRB de Alagoas empataram em 2-2. E o América de Minas venceu o Guarani de Campinas 3-2. Os melhores até agora na Série B do Brasileiro. Na liderança, o Bragantino com 35. Em segundo, Coritiba com 33. Em terceiro, Atlético Goianiense com 30. E em quarto lugar, o Sport Recife também com 30. Outros paulistas, em sétimo, Botafogo de Ribeirão com 27, em oitavo, a Ponte Preta de Campinas também com 27 e em 15º lugar, São Bento de Sorocaba com 19. Os últimos na Série B, em 17º, Vila Nova de Goiás com 19, em 18º, Oeste também com 19, em 19º, Criciúma de Santa Catarina com 18 e em 20º lugar, Guarani de Campinas com 13 pontos. Aqui Ali, radiotv.com. Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª Divisão, 5ª rodada, primeira fase. Independente de Limeira perdeu para o Catanduva por 1-0. Rio Branco de Americana foi derrotado pelo Brasilis 1-0. Guarulhos e Flamengo de Guarulhos empataram em 1-1. Fernandópolis perdeu em casa para o Oswaldo Cruz 2-0. José Bonifácio foi derrotado pelo Andradina 2-0. Matonense e Taquaritinga empataram em 1-1. Acisense venceu Santa Cruzense por 1-0. O Marília goleou o Elo Esporte de Capão Bonito 8-1. Amparo perdeu para o Itapirense 2-0. Atlético de Mogi venceu o União de Mogi por 3-0. Barcelona e São José empataram em 1-1. O Jabaquara de Santos perdeu para o Mauá por 1-0. A Inter de Bebedouro folgou na 5ª rodada da primeira fase do certame Sub-20 da 2ª Divisão.
A classificação atualizada do grupo 2, do qual pertence a Inter de Bebedouro. Na liderança, a Internacional de Bebedouro com 10 pontos. Em segundo lugar, o Catanduva com 8. Em terceiro, o Taquaritinga com 5. Em quarto, a Matonense com 2. E em quinto lugar, o Independente de Limeira com apenas 1 ponto. O time de Bebedouro, líder de seu grupo, realizou até agora 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Marcou 10 gols e sofreu 1. Saldo positivo de 9. Aproveitamento de 83,3%. Sábado que vem, às 3 da tarde, pela 6ª rodada da primeira fase do Sub-20 da 2ª Divisão, em Matão, no estádio Hudson Buque Ferreira, a Matonense recebe a Internacional de Bebedouro. O time de Matão está em quarto lugar, com apenas 2 pontos conquistados em 4 jogos, 16,7% de aproveitamento. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na volta do intervalo, Brasileirão, Santos vacila e Flamengo assume a liderança com gol de bicicleta. Aqui e ali, radiotv.com. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Fudim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. O Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece. A maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Ricardo Antônio Cardassi e Adalto de Moura Ornelas. Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado.
Com o vacilo do Santos, o Brasileirão tem um novo líder. O Flamengo venceu o Ceará e assumiu a ponta da tabela. O Vasco também se deu bem em seu retorno a São Januário e superou o São Paulo, que vinha de 5 vitórias seguidas. O Santos recebeu o Fortaleza e abriu 3-0 no placar, mas permitiu o empate. Há 3 jogos sem vencer, o Peixe caiu para o segundo lugar com 33 pontos, enquanto o time cearense é o 15º com 18 pontos. O Flamengo, que entrou em campo na noite de ontem, não perdoou e venceu o Ceará por 3-0 com direito a gol de bicicleta de Arrascaeta. Com isso, chegou aos mesmos 33 pontos do Santos, mas lidera por causa do saldo de gols, 17-11. O Ceará tem 20 pontos e saiu da zona de classificação à Sul-Americana na 13ª posição. O Vasco da Gama também se destacou na rodada ao vencer o São Paulo por 2-0, com o primeiro gol profissional de Thales Magno, de apenas 17 anos. O Vasco alcançou 20 pontos na 14ª colocação. O São Paulo, que vinha de 5 vitórias seguidas, continua com 30 pontos ainda no 4º lugar. Em Goiânia, o Goiás saiu perdendo, mas venceu o Internacional por 2-1 e chegou a 21 pontos na 11ª posição. O Inter está em 7º com 24. Os outros 2 jogos entre Avaí, Corinthians e CSA e Cruzeiro terminaram em 1-1. O time de Santa Catarina continua na lanterna, 20º lugar com 7 pontos, enquanto o Corinthians tem 28 no 5º lugar. O clube alagoano soma 12 pontos na 19ª colocação e a Raposa, que é o Cruzeiro de Belo Horizonte, tem 15 pontos em 16º lugar. Na parte de cima da tabela, a briga está acirrada. Flamengo e Santos têm os mesmos 33 pontos seguidos por Palmeiras e São Paulo, ambos com 30, e Corinthians com 28 pontos. Por outro lado, lá embaixo aparecem na lanterna o Avaí com 7 pontos e sem vitória alguma. Depois formam o Z4, CSA de Alagoas e Fluminense com 12 pontos e Chapecoense de Santa Catarina com 13 pontos. Mas o time catarinense vai enfrentar o Botafogo hoje à noite no Engenhão. Se vencer, chega aos 16 pontos e empurra o Cruzeiro com 15 de novo para a zona de degola. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O árbitro Anderson Daronco relatou ontem na súmula da partida entre Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro em São Januário a ocorrência de um ato homofóbico praticado pela torcida do time carioca. No segundo tempo, parte do público presente entoou o canto Time de Vi, atitude que pode render punições como a perda dos pontos conquistados dentro de campo. A súmula praticada ou publicada no site da CBF consta que o árbitro, inclusive, paralisou a partida para interromper o canto homofóbico. Aos 19 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada para informar ao delegado do jogo e aos capitães de ambas as equipes a necessidade de não acontecer novamente e para informar no sistema de som do estádio o pedido para que os torcedores não gritassem mais palavras homofóbicas, diz o texto. Anderson Daronco conversou primeiramente com o técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, que prontamente se virou para as arquibancadas e pediu para os torcedores pararem com as manifestações. Dentro de campo, a equipe carioca venceu por 2-0 com gols no segundo tempo, marcados por Thales Magno e Felipe Bastos, e se afastou das últimas posições da tabela.
A ocorrência de atos homofóbicos pode punir os clubes a partir desta rodada. Na segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, recomendou que as atitudes preconceituosas passassem a ser relatadas. Os casos podem render a perda de pontos, pois devem ser enquadrados no artigo 243-G do Código Disciplinar, praticar ato discriminatório, desdenhoso e ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Fazer um comentário aqui a respeito de quem é empregado da imprensa. Se na segunda-feira o STJD fez essa recomendação em relação a atitudes, atos, comportamentos homofóbicos, principalmente vindos das arquibancadas, o que teriam de fazer o clube? Através da sua assessoria de imprensa, divulgar de forma incessante e continuada aos torcedores para que não se comportassem dessa maneira. Sem uma divulgação em massa, o torcedor acaba sendo ignorado em termos das novas determinações do STJD e acaba prejudicando o próprio clube. E vai sobrar para o clube isso, sem dúvida alguma. Agora, na última semana, Eduardo, um jornal de São Paulo procurou os 20 clubes da Série A. A maioria deles manifestou ser contra receber punição por atitudes da torcida e prometeu realizar campanhas de conscientização para não correr o risco de possíveis penalidades. Agora, em nenhuma outra partida da rodada foi registrado até agora um outro incidente do mesmo tipo como este que aconteceu lá em São Januário. Os times prometem, mas não divulgam. Precisam realmente acelerar a divulgação, acentuá-la e movimentar a sua assessoria de imprensa. Aqui e ali Notícias Esportes. No Palmeiras, o meia Ramírez volta a trabalhar com o grupo e está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para a partida desta terça-feira contra o Grêmio no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela Copa Libertadores. O jogador havia ficado fora dos últimos trabalhos para se recuperar de um trauma na região do tórax. Quem também treina normalmente é o zagueiro Vitor Hugo, que nas últimas semanas estava com uma lesão no abdômen e teve de desfalcar desde os treinamentos do clube. O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol em atividade fechada à imprensa. O trabalho será o último antes da decisão pelas quartas de final da Copa Libertadores contra o Grêmio. No jogo de ida em Porto Alegre, na semana passada, a equipe paulista ganhou por 1-0 e abriu vantagem no confronto. E a tendência é que Felipão possa escalar um time bem parecido ao usado no sul do Brasil. A única mudança deve ser a entrada do volante Thiago Santos na vaga de Felipe Melo, que vai cumprir suspensão por ter sido expulso em Porto Alegre. A provável formação titular terá o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Thiago Santos, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Dudu, William e Luiz Adriano. Pelo Brasileirão, a partida contra o Fluminense, que seria disputada no Allianz Parque, foi adiada para o dia 10 de setembro por causa do calendário das duas equipes envolvidas na Libertadores e na Copa Sul-Americana, respectivamente. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui e Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.